Lucas capítulo 12, o meu título da minha Bíblia diz assim: a parábola do servo vigilante. Jesus vinha tratando sobre pecados, não sei se os irmãos se lembram. Jesus falou de hipocrisia, Jesus falou de avareza, Jesus falou de ser extremamente ansioso, e Jesus foi tratando esses dramas ou essas situações como pecado, dizendo que nós deveríamos tomar cuidado com a hipocrisia, tomar cuidado com a avareza, tomar cuidado com viver ansioso, porque isso demonstrava ou demonstraria que a gente não confiava nele. Então Jesus, numa dessas passagens, falou de um rico insensato. E agora, em contraste com tudo isso que Jesus já falou, hipocrisia, avareza, viver de forma ansiosa, Jesus vai falar de um servo fiel, do servo vigilante, justamente para mostrar qual deve ser, já que Jesus mostrou o que nós não devemos ser, avarentos, hipócritas, ansiosos, o que devemos ser. E aí Jesus vai usar uma parábola para simplificar, ou talvez para exemplificar o que ele deseja de mim e de você, que sejamos servos prudentes, servos fiéis, servos vigilantes. E aí, no versículo 35 e 36, diz assim: sigido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lhe abram. Então, o texto diz que nós devemos ter cingido o corpo e acesas nossas candeias. É claro que o texto aqui está usando uma figura de linguagem, né? Não é o corpo verdadeiramente que deve estar cingido, nem temos candeias para ficar acesas. Então o texto está dizendo que o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente deve estar cingido e acesa, e esperando o quê? E o texto diz: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Então, homens que esperam alguma coisa. E aí o texto diz que esse Senhor, ele está voltando de algum lugar. E o texto diz assim: ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Ou seja, uma vez com o corpo cingido, uma vez com o coração e a mente acesa, quando o nosso Senhor voltar e bater a porta, rapidamente nós estaremos atentos, rapidamente nós estaremos preparados e não demoraremos a abrir a porta quando ele voltar na segunda vinda. Então o texto aqui está falando sobre isso. O texto está falando sobre estar preparado, o texto está falando sobre estar atento, estar perseverante, aguardando a segunda vinda do nosso Senhor. Então o texto diz que ele vai voltar, e o texto diz que ele encontra-se numa festa de casamento, ou seja, depois de haver cumprido tudo o que tinha que cumprir, depois de haver nos conquistado, nos comprado na cruz do Calvário, Jesus encontra-se agora nas bodas. Jesus encontra-se agora comemorando ou aguardando o tempo da sua segunda vinda. Mas ele já comprou a sua noiva, ele já conquistou a sua noiva, ele já remiu os nossos pecados na cruz do Calvário. Então esse intervalo é um intervalo onde o nosso mestre encontra-se em festa. Certa feita, acho que já comentei aqui, eu recebi no WhatsApp uma mensagem onde uma senhora dizia que tinha ido ao céu e lá ela via Jesus chorando. Acho que eu já falei isso aqui, e eu disse: queridos, verdadeiramente Jesus chorou. A Bíblia nos diz isso, mas não existe a menor possibilidade de o nosso Senhor estar no céu agora chorando. No céu ele reina, no céu ele governa, no céu ele manda, no céu ele diz, né: ó Pai, glorifica-me agora com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo viesse a existir. Agora ele está cheio de glória, agora ele está cheio de poder. Ele é aquele que João, quando verdadeiramente João vai ao céu ver, ele se prostra. Ele é aquele que João diz: não vi ninguém digno, mas de repente apareceu um cordeiro e todos se prostraram diante dele. Ele não chora no céu, queridos. Ele não chora, não existe isso. Talvez, é verdade, podemos até imaginar que Jesus não esteja tão satisfeito com o rumo que a igreja evangélica está tomando, e Jesus não esteja tão satisfeito com a postura que a sociedade vem tomando, com o rumo que o mundo vai caminhando. Mas dizer que ele chora, e aí, claro, guardadas as devidas proporções, chorar, na maioria das vezes, é um sentimento de impotência.
Claro que Jesus era onipotente? Era, mas ele era 100% homem e 100% Deus. Então, na sua natureza humana, quando ele chorou e quando ele lamentou, estava demonstrando, ainda que ele fosse Deus e tivesse poder sobre todas as coisas, certo sentido, um certo ato de impotência. A maioria das vezes que nós choramos é por isso. Choramos por tristeza, é verdade, mas misturado ao nosso choro tem um sentimento de impotência. Eu não posso fazer nada para resolver, então eu choro. Eu não posso fazer nada para ajudar, então eu choro. Eu não posso fazer nada para mudar essa circunstância, então eu choro. Então cuidado com esse negócio de que Jesus está chorando no céu. Jesus não chora no céu, mas Jesus aguarda o tempo determinado pelo Pai para voltar. E o texto nos diz que tudo quanto fizermos ou fazemos aqui vai gerar ou vai implicar em toda a nossa eternidade. Por isso que o texto diz: bem-aventurado é o homem que está aguardando a volta do seu Senhor, e quando ele bater a porta, logo abriremos. Essa lição, ela é muito parecida com a lição das 10 virgens. Talvez os irmãos conheçam ou lembrem com mais facilidade daquela parábola das 10 virgens, que é o próprio Jesus que também vai citar, que diz que tinham 5 prudentes e 5 nécias. A lição é a mesma. A lição está falando de perseverança, prudência, preparação e aguardar a vinda do Senhor. E aí eu queria fazer um comentário breve, não quero me alongar muito nisso, até porque isso é fato, mas é um fato preocupante. Queridos, como o mundo e como nós mesmos, cristãos, temos nos deixado levar por esse mundo, pelas nossas obrigações, pelas nossas responsabilidades, e como nós temos esquecido da volta do nosso Senhor, como nós temos esperado pouco a volta do nosso Senhor. E eu me incluo nisso, tá, queridos? Quando eu falo isso, não estou me excluindo, não. É muita coisa. É um casamento, sonhos, é 2018, é planos para a igreja, é planos para a família, é viagem, é melhorar de emprego, é concluir um curso, é concluir faculdade. São tantas coisas que envolvem o nosso dia a dia, e isso, queridos, não tem nada de pecado nisso. O problema é que isso tem ocupado tanto a nossa mente, que a gente tem lembrado pouco, a gente tem desejado pouco. Eu chego à dureza mesmo de afirmar, e afirmo isso para mim em primeiro lugar, que às vezes a gente está tão satisfeito com a nossa vida. Por exemplo, eu vivo uma fase maravilhosa da minha vida, estou extremamente satisfeito com ela, mas tem hora que a gente fica tão satisfeito com ela, que se Jesus voltasse, ele ia estragar nossos planos. Se Jesus voltasse, ele fala: pô, não dá para esperar mais um pouquinho, não? Dá para voltar daqui 5 anos, não? Pô, acabei de casar, deu nem tempo de ter filho ainda. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não há nada de errado em planejar, não há nada de errado em buscar, conquistar, ter sonhos, não há nada de errado em se envolver com essas coisas que eu falei, mas cuidado. Às vezes a gente está tão satisfeito que Jesus fala: só vou voltar amanhã, hein? Claro que ele não vai avisar, depois que ele não avisa, a gente fala: pô, assim, logo amanhã, pô, um negocinho para resolver amanhã, já tinha marcado. Então, cuidado, queridos. Eu falo para mim primeiro, que a gente tenha cuidado com a conformidade com este mundo, o aceitar as coisas deste mundo. Tudo é bênção, tudo que é dádiva de Deus, tudo que é dado por Deus é bênção. Mas cuidado para que isso não venha fazer com que a gente fique duro, com que a gente fique insensível e não deseje. Isso é muito fácil de acontecer. O que eu faço? Você se arrepende todos os dias, você perceber que isso está acontecendo na sua vida. Se arrepende, clama a Deus para que você consiga ter moderação na relação da vida, das coisas que cercam a vida e da relação da volta dele, porque a Bíblia diz que nós não sabemos a hora, e a gente vai ver isso já já. 37 diz assim: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade, vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. O que é prometido aqui é algo tão glorioso, é algo tão incrível, é algo tão ilógico, que o texto diz que nós somos bem-aventurados. E é verdade, eu acho que eu não teria outra palavra para nos descrever. E aí, quando eu digo nos descrever, estou falando de um servo fiel, é disso que o texto está tratando. Então nós devemos ser fiéis para nos enquadrar aqui. E o texto diz que nós somos bem-aventurados. E por que essa bem-aventurança? O Flavinho falou aqui no começo. Não é porque somos ricos, não é porque somos bem-sucedidos, não é porque esse ano conquistamos alguns bens materiais, mas o texto diz que nós, os servos fiéis, serão bem-aventurados, primeiro porque eles estarão esperando o Senhor.
E aí o texto diz que quando o Senhor vier e encontrá-los vigilantes, o Senhor vai recompensá-los com algo, queridos, que de novo é ilógico. Chega a ser meio doido. O Senhor, o próprio Jesus, à semelhança de quando ele lava os pés de Pedro e dos outros discípulos, ele se cingirá, e o texto diz que ele nos colocará à mesa. Quando a gente diz aqui das bodas do Cordeiro, queridos, a gente fica viajando, mas isso vai ser real. O texto diz que ele nos dará lugar à mesa do Cordeiro e ele nos servirá. Ele nos servirá. Hoje, a gente tem o privilégio, com os nossos dons, talentos, com a nossa disposição, de servir o Senhor, seja no culto, seja na igreja, seja no evangelismo, seja na tua casa, seja no teu emprego. A gente serve o Senhor como ferramenta, como instrumento, como servo. Mas olha só, o texto diz que o meu e o seu Senhor, quando vier na glória, não é quando ele vier como servo humilde na primeira vinda, não. Porque na primeira vinda ele era um servo sofredor, ele era uma ovelha muda, sendo levada para os tosqueadores. Agora, quando ele vier em glória, em poder, o texto diz que ele vai nos servir. Talvez, é claro que a gente vai estar glorificado, se não estivéssemos, nós faríamos igual Pedro. Para com isso, Jesus, está doido? O Senhor vai me servir, o Senhor vai lavar meu pé, sou eu que tenho que fazer. Mas com certeza, talvez, creio eu, já glorificados, não cometeremos esse deslize de Pedro. Mas se Pedro se escandalizou com Jesus lavando o seu pé, imagina você, queridos, quando Jesus voltar, miserável que somos, pecadores, ele fala: vinde benditos do meu Pai. Achegados, ele vai nos dar lugar à mesa e vai nos servir. Isso é tão incrível, como eu falei, que chega a ser loucura, chega a ser difícil de imaginar. Então é algo glorioso, por isso que o texto diz bem-aventurados. Para o mundo, talvez bem-aventurados seja aquele que vai chegar agora na virada dessa noite com muito dinheiro, com uma família grande, com muita saúde. Talvez esse seja o contexto de bem-aventurança do mundo, aquele que vai chegar no final do ano agora e vai ter tudo à sua disposição, porque tem dinheiro e tem condição de proporcionar o que bem entende, mas a Bíblia nos diz que bem-aventurados são servos. E aí, eu quero também já fazer um parênteses aqui, fazer um comentário. Queridos, a Bíblia a todo momento nos trata como servos. Eu falei aqui semana passada, ou retrasada, que a Bíblia também nos trata como filhos. E, inclusive, eu falei que a gente deve lembrar quem somos. Eu disse que nós não somos bastardos, que nós não somos largados, que a gente não é abandonado nesse mundo, não somos abandonados, nós somos filhos de Deus. Contudo, a Bíblia também, por diversas vezes, nos chama de servos. E eu queria chamar a atenção da igreja, a minha também, nesse último dia do ano, para lembrar, meu irmão, que a gente deve entrar em 2018, eu não sei como foi o seu 2017, mas como servo de verdade. A gente deve repensar a nossa maneira de viver. A gente deve servir ao nosso bom Deus. E quando eu digo servir ao nosso bom Deus, não é só servir ao nosso bom Deus na igreja. Ainda que eu ache que tem muita gente que poderia e deveria servir mais a Deus na igreja e não faz. Não faz. Contudo, querido, servir a Deus é um modelo de vida. É um estilo de vida. É uma disposição de vida. A Bíblia diz que nós somos servos. Então, cuidado com isso. Porque constantemente a gente também se porta como tudo, menos servo. Menos servo. E nós somos servos, ferramentas e instrumentos. Então, se estamos lá no mundo, se estamos na nossa família, se estamos no trabalho, se estamos na faculdade, seja servo de Jesus. Sirva a Ele onde quer que você esteja. Brilhe a luz dele onde quer que você esteja. Então, cuidado com isso também. Que a gente possa entrar em 2018 repensando essa relação de servo, de quem somos para com Jesus. Versículo 38. Diz assim: quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão aqueles, se assim os achar. Você vê, essa bem-aventurança, ela é tão gloriosa, ela é tão incrível, que Jesus faz questão de repetir, de reforçar. Ele só falou o que ele já tinha dito no 27, no 37. No 37 ele diz: bem-aventurados aqueles quando o Senhor vier, os achar vigilantes e vai servi-los. Agora ele diz: bem-aventurados aqueles quando o mestre vier na segunda ou na terceira vigília, os achar vigilantes. Ele até omite o vigilante. Ele só diz: quer na terceira, bem-aventurados serão se assim os achar. Assim como ele disse no 37, vigilantes e preparados, esperando o Senhor Jesus voltar. Então, cuidado, queridos, cuidado, porque é uma bem-aventurança, é algo incrível e glorioso, mas o texto está bem reto, bem sincero, o texto é bem claro em dizer que ela só se enquadra para servos, e servos vigilantes, servos prudentes,
servos fiéis, servos que se preparam, servos que esperam, servos que anseiam, servos que ficam na expectativa, servos que perseveram no caminho da fé. Esses são os servos que são chamados bem-aventurados. Cuidado com isso também, porque às vezes a gente se engana, acha que é servo, mas está vivendo como bastardo, acha que é servo, mas está vivendo como um qualquer. Eu mandei esses dias para uns irmãos aí pelo WhatsApp, dizendo: muitos chamam Deus de pai, mas poucos o obedecem como filho. Muitos gostam de dizer: Deus é nosso pai, pai de todos, né? Deus é pai, não é padrasto. Tem essas frases aí, mas você para avaliar, são poucos que o obedecem como filho. Então dizer que ele é pai é mole, difícil é obedecer. Vamos voltar para cá? 39 e 40. Sabei, porém, isto. Olha o alerta que Jesus vai nos dar. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Jesus para agora e vai nos fazer um alerta. Ele está falando de perseverança, vigilância, preparação, que a gente deve estar atento e aguardando a segunda vinda dele. E aí ele vai fazer um paralelo, que para alguns é até estranho. Jesus vai comparar a sua segunda vinda com a vinda de um ladrão. E a vinda de um ladrão é inesperada. A vinda de um ladrão é de surpresa. O ladrão não avisa: vou roubar amanhã, hein? Passar lá, hein? Vou te assaltar. Ele sempre tenta, na sua grande maioria, te pegar de surpresa, te pegar desprevenido, te pegar desatento, despreparado. É assim que acontece. Tanto é assim que na maioria dos assaltos de rua que esses trombadinhas cometem no centro do Rio, em qualquer outro lugar, eles sempre puxam telefone, bolsa e seja lá o que for, de pessoas despreparadas. Se você está preparado, o simples fato de você poder estar preparado, reagir, eles não querem, porque eles querem moleza, eles querem ser surpresa, eles querem te pegar surpreendidos. E o que Jesus está falando da segunda vinda dele, apesar de ser uma comparação bem complicada de se fazer, Jesus se comparar com a vinda de um ladrão, o que ele está dizendo é isso: quando a gente distrair, quando a gente estiver despreparado, e aí eu reforço o que eu falei, quando a gente estiver muito ocupado e aí, ainda que seja bênção, quando a gente está muito ocupado com a nossa família, muito ocupado com o nosso emprego, muito ocupado com os nossos bens, muito ocupado com a nossa faculdade, e distrairmos do nosso Jesus, vai ser nesse momento que o texto diz que ele vem. Ele vem. Mas aí, aqui também, tem um outro exemplo, né? Porque Jesus deixa entender o seguinte, e aqui aqueles que são pais de família, aqueles que andam pela rua, por mais que você não saiba a hora que o ladrão vem, ou até melhor, o fato de você não saber a hora que o ladrão vem, faz com que você esteja a todo momento vigilante. A todo momento, faz com que você já saia de casa, bolsa debaixo do braço, cuidado para atender celular na rua, se tiver que atender você entra no estabelecimento, encosta no canto, olha em volta, não conta dinheiro na rua. Então por quê? Você não sabe a hora que o ladrão vai vir, então você fica vigilante o tempo todo. E aí, Jesus está dizendo justamente isso. Assim como um pai de família, o dono da casa, não sabe a hora que o ladrão vai vir, mas a todo momento ele está vigilante, a todo momento ele está atento, não deixa a porta aberta, não deixa a janela aberta, não deixa o portão aberto, vocês também devem estar todo momento vigilante, porque vocês não sabem a hora que eu venho, vocês não sabem a hora que eu vou voltar. E aí, Jesus deixa mais um ponto de exclamação, porque ele não só diz que a gente não sabe a hora, como ele diz assim no 40, ficai apercebidos, porque a hora em que não cuidais, é nesta hora, a hora em que não cuidais, a hora que vocês estiverem desapercebidos, desatentos, achando que está tudo beleza, o Filho do Homem virá. Ele diz, é nessa hora. Então, por isso que é importante perseverar, por isso que a gente é chato e insiste para que os irmãos tenham uma constância na igreja, para que os irmãos não se afastem, para que os irmãos não deixem de comungar por qualquer coisa, para que os irmãos não se afastem da comunhão por qualquer coisa, para que os irmãos não deixem de fazer parte da presença de Deus e da comunhão dos irmãos por qualquer besteira, porque quando a gente menos atentar, ele virá. E é ele que está dizendo, não sou eu. Ele deixa bem claro, dizendo, olha, quando vocês não cuidarem, o Filho do Homem virá. Tem um texto
não sei se é o próprio Cristo ou se é alguns dos apóstolos, que diz que assim como na época de Noé, porque Noé dizia, olha, o dilúvio virá, o pessoal, nem aí, não é louco, a história de dilúvio é uma besteira, a arca de Noé, vai botar os animais aí, enfim, o texto diz que eles comiam, bebiam e se davam em casamento, nem aí para o que Noé falava, e de repente quando eles menos esperavam, o dilúvio veio e matou a todos, e diz que a vinda do Filho do Homem será mais ou menos assim, as pessoas estarão comendo, bebendo, se dando em casamento, e nem aí para a segunda vinda. Eu creio que hoje, algumas igrejas já se portam assim, mas eu creio que com o passar dos anos, vai aumentar o número de igrejas que vai ouvir pregação como essa. Jesus vai voltar e vai falar, para com isso, já pregam isso há mais de 2000 anos atrás. Jesus vai vir, para com isso é filosofia, isso é só uma maneira de falar, Jesus não vai vir. E aí eu creio que vai ser mais ou menos nessa época em que muitos, inclusive daqueles que fazem parte de igreja, fazem anos de igreja, são religiosos, cumprem rituais de igreja, serão surpreendidos com a vinda do Filho. A Bíblia diz que todo olho verá, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, e aí nem todo olho verá e se alegrará, nem todo joelho se dobrará de livre e espontânea vontade. A Bíblia diz que alguns terão a rótula do seu joelho quebrada e terão que se prostrar diante dele. Então cuidado com isso. Eu creio que com o passar dos anos a gente vai entrar e vai se aprofundar nesse tipo de anestesia, nesse tipo de conformidade com o mundo, aonde as pessoas vão começar a descuidar, vão começar a acreditar que essa história é mentira e que Jesus não volta e que isso é uma grande bobeira, mas de repente o texto nos diz que quando a gente menos cuidar, menos tiver apercebido, ele vem, certo? 41 diz assim, então Pedro, sempre ele, perguntou, Senhor, proferes essas palavras para nós ou também para todos? Talvez Pedro e os apóstolos pensassem o seguinte, esse discurso de Jesus deve ser da seguinte maneira, nós, os apóstolos, que fazemos parte do seu grupo mais achegado, e os 70, também que eram mais próximos de Jesus, somos os vigilantes, somos os preparados. E o restante do povo são aqueles que não estão preparados. É esse que Jesus está dizendo aqui, cuidado, que eu vou vir quando vocês não estão preparados. Contudo, Pedro agora, parece que tem um estalo, e Pedro fala assim, mas calma aí, desde o versículo 22, Jesus está falando especificamente com a gente. O versículo 22 diz assim, a seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo, eu falei, quando eu preguei esse versículo, que é claro que a multidão estava em volta, o texto diz que a multidão estava próxima, a multidão estava escutando, mas a pregação, o sermão de Jesus está sendo especificamente para os discípulos. Claro que quem está em volta está recebendo, está ouvindo, está acolhendo, está ali pegando um pouquinho da pregação, mas Jesus está falando especificamente para eles, e Pedro parece que agora tem um alerta e fala assim, Jesus, é para a gente esse negócio? Porque, e aí, claro, a gente sempre tem que relevar, porque eu sempre digo aqui que se não fosse Pedro, seria eu ou você lá, e a gente sabe que Pedro dava vários deslizes, assim como eu e você daríamos se estivesse lá. E talvez Pedro estivesse se julgando assim, muito poderoso. Talvez Pedro estivesse se julgando muito firme de si. Tanto eu já preguei esse texto aqui, que Pedro vai dizer na frente, Jesus, ainda que todos te neguem, eu vou até o final. Ainda que todos te abandonem, eu não vou. E a gente sabe o que acontece, 3 vezes o galo canta para Pedro. Então, o que Jesus está alertando Pedro, o que Jesus vai alertar os discípulos, e o que Jesus está fazendo comigo e com você, igreja de Andorinhas hoje, é dizer, cuidado, não se julgue preparado somente pelo fato de fazer parte da igreja evangélica congregacional de Andorinhas. Não se julgue preparado somente pelo fato de um dia você ter entrado aqui e ter dito que aceitou Jesus. Não se julgue preparado. Não se julgue pronto somente porque um dia, ou porque sua mãe, seu avô, seu tataravô eram da igreja e você fez parte da igreja também.
seguiu a tradição de ser crente. Não se julgue preparado. Não se julgue preparado somente porque você é pastor, porque você é presbítero, diácono, ou porque você toca no louvor. Não. Esteja preparado de verdade. É isso que Jesus está falando para aqueles homens e está falando para mim e para você. Tanto isso é verdade, né, queridos, que a gente sabe que do colégio apostólico ali, dos 12, Judas se mostrou realmente despreparado, traidor. E não só Judas se mostrou despreparado. Judas se mostrou despreparado e traidor. Mas todos os outros apóstolos se mostraram despreparados. Porque eu falei isso aqui também quando eu preguei sobre Pedro. Mas não foi só Pedro que correu. Pedro, foi mais vergonhoso porque ele encheu o peito e disse: eu não vou te negar, ainda que todos passem. Mas o texto diz que Pedro e os outros 11, juntamente com Judas, porque Judas já tinha entregue, correram na hora que Jesus foi preso. Então, o texto só está mostrando que, cuidado, inclusive aqueles que estão muito perto, muito próximos, podem, ainda que não percebam, estar despreparados para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Então, meu irmão, esteja atento e não permita que o fato de você fazer parte da igreja, já estar aqui há muitos anos, já conhecer a Bíblia, te deixe relaxar. Te deixe baixar a guarda, porque quando você baixar a guarda, sem menos perceber, você estará despreparado, certo? Vamos lá, 42 ao 44, diz assim: você vê que Pedro fez uma pergunta, logo agora vai vir, ou deveria vir, a resposta de Jesus. Olha só o que Jesus faz, 42, disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Aí ele vai dizer: verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. O texto parece confuso, e até fica mais confuso, porque Jesus não dá uma resposta direta para a pergunta de Pedro. Pedro diz: está falando para a gente ou para os outros também? É só para a gente ou é para todo mundo? Para quem é essa história de servo fiel, de servo prudente? Para quem é? Aí Jesus vai e responde de forma meio que sem relação. Mas o que Jesus está dizendo ou o que Jesus está deixando subentendido para Pedro Pedro, não faça perguntas simplesmente por curiosidade. Simplesmente para querer saber, essa pancada é para mim ou para o meu irmão? Já percebeu isso, querido? Não sei se você já fez isso. Mas já percebeu quando o pastor está batendo, aí você fala assim: deve ser para fulano esse negócio. Olha, esse versículo aí que o pastor leu, o pastor falou de compromisso, é com fulano. Nunca é com a gente, né? Eu não sei você, eu era assim. Nunca era comigo, era sempre com fulano. E aí, é o que Pedro está dizendo mais ou menos aqui. Ô Jesus, está batendo aí, está puxando a orelha, está falando de vigilância, mas, deve ser desse povo aqui, né? Esse povinho. Não é com a gente, não é possível que seja com a gente. Então é isso que Pedro está dizendo. E aí Jesus fala assim: olha, para de bobagem, filho, para de bobagem. Para de ficar fazendo perguntinha por curiosidade. Para de ficar fazendo pergunta simplesmente em vez de se autoavaliar, em vez de olhar para si mesmo. Para de ficar fazendo pergunta para o irmão que está do seu lado. Sabe essa história? Pergunta para você mesmo: eu sou servo vigilante? Eu sou um servo prudente? Eu sou um servo fiel? E para com essa história: Jesus, fulano está pior que eu, hein? Fulano, está faltando mais que eu. Fulano tem menos compromisso que eu. Tem que parar com isso. Mas eu sei que constantemente a gente faz isso. Então Jesus dá, meio que sem resposta, uma pancada em Pedro, dizendo: se preocupa contigo, Pedro. O que você deve fazer é o seguinte: é fazer de tudo, é se esforçar ao máximo para ser um servo fiel e sensato. Para que quando o seu Senhor voltar, o texto diz: olha, quando ele vier, ele vai confiar a vocês muitos bens. A gente sabe que esses bens aqui, né, queridos, não são bens materiais, mas o texto diz que quando o Senhor voltar e nos achar fazendo assim o quê? Sendo fiel, prudente, estando preparado, estando pronto, ele vai nos confiar o reino, ele vai nos confiar a vida eterna. E aí o texto chama a nossa atenção dizendo isso. Então, a hipótese que vai surgir logo a seguir aqui, e a gente vai ver, é de um Senhor que foi viajar e que vai conceder autoridade para um dos seus servos. E, de repente, quando esse Senhor vira as costas, esse seu servo bagunça tudo.
esse seu servo faz justamente o contrário. E aí é mais ou menos o que Jesus fez com a gente. Jesus foi ao céu, disse que volta e nos confiou responsabilidade. Nos confiou amar ao próximo, pregar o Evangelho, nos confiou fazer parte da sua igreja, manter a sua igreja, fazer com que a igreja permaneça de pé e de portas abertas. E essas responsabilidades e privilégios que Jesus nos confiou, Ele vai requerer de nós quando voltar. E aí a questão é, como nós temos lidado com isso que Jesus nos confiou? Como nós temos tratado e cuidado disso que Jesus nos permitiu fazer parte do seu reino? E aí, quando Ele voltar, Ele vai avaliar qual foi a nossa postura como servos. Alguns acham que Jesus está falando aqui especificamente para pastores, para líderes de igreja, porque eles têm que ser fiéis com a responsabilidade que Deus deu de conduzir a igreja, de conduzir o rebanho. Contudo, ainda que isso se enquadre para pastores, sejamos sinceros, queridos, a responsabilidade de ser fiel é para todos. Não é só pastor que tem que ser fiel, não é só pastor que tem que ser prudente, não é só pastor que tem que estar atento e preparado para a segunda vinda de Jesus. Até porque a minha preparação, a minha prudência, a minha fidelidade, ainda que seja de extrema importância para a igreja, enquanto pastor que sou, isso não vai salvar vocês. A minha prudência, a minha fidelidade, a minha atenção, a minha preparação para a segunda vinda, queridos, não vai levar ninguém comigo. Não vou carregar ninguém comigo. Mas é claro que como pastor, eu tenho essa responsabilidade. Mas isso não isenta cada um aqui, meu irmão, de ter a sua. Isso não tira de vocês a parte que cada um tem que ter. De também ser prudente, fiel, preparado, aguardar e perseverar nos caminhos do Senhor até que Ele volte. Então cuidado com isso, tá? Isso não se aplica apenas a pastores. Então o texto diz que quando o Senhor regressar e achar fazendo assim, fazendo bem, Ele vai conceder bens àqueles que achar. Contudo, o próprio Jesus agora vai nos mostrar o que acontecerá com aqueles que não se porta assim, com aquele que não pratica isso. E o interessante é que Jesus vai colocar ambos os exemplos, fiel e infiel, na mesma pessoa. Quer ver? Lê comigo o versículo 45 e 46. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo, então é o mesmo servo. Jesus disse assim, o Senhor foi viajar e deixou um servo com responsabilidade de cuidar da casa, de cuidar dos demais e de prover alimento e sustento para a sua casa. Se ele fizer bem, ele vai ganhar bens na volta do seu Senhor. Aí o texto diz assim, 45, mas se o servo a quem foi dada essa responsabilidade disser consigo mesmo, meu Senhor tarda em vir. Olha aí o que a gente comentou sobre a história de que algumas igrejas vão começar a falar, Jesus está demorando. Olha o que o texto diz, meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Vamos parar aqui? Queria fazer alguns comentários. Primeiro, o texto diz assim, mas se aquele servo, que servo? O servo a quem o Senhor falou, cuida do meu rebanho, cuida da minha igreja, cuida do reino, expande o reino, trabalha na minha seara enquanto eu não volto. Se esse servo que recebeu esse mandamento disser consigo mesmo, e isso aqui é muito legal, o texto diz que o servo, ele não dizia abertamente, ele dizia consigo mesmo. E aí tinha um livro que eu estava lendo, não lembro agora de quem, dizia assim, é mais importante aquilo que um homem e uma mulher dizem para si mesmo do que aquilo que eles dizem em público. O que o texto estava querendo dizer? Que quando a gente vai se pronunciar em público, a gente pensa antes. Quando a gente vai se pronunciar diante da igreja, numa roda de amigos, na família, a gente segura um pouco a língua. A gente segura um pouco o pensamento e fala com cuidado. Mas quando a gente está falando consigo mesmo, é só você e você rasga o coração. Você bota para fora mesmo tudo aquilo que você sente. E aí, o que o texto está dizendo é isso. Aquele servo tinha uma aparência de bom servo,
de um pastor, talvez, de um bom cristão, de alguém que é fiel. Os que estavam à sua volta até talvez o elogiavam, porque ele tinha uma responsabilidade sobre os outros, mas no seu coração ele só maquinava o mal. Ele dizia: meu senhor está demorando, e já que meu senhor está demorando, eu vou espancar, eu vou maltratar os outros que ele deixou sob minha responsabilidade. O meu senhor está demorando, e já que ele está demorando, eu vou comer e beber, e não apenas comer e beber, eu vou me embriagar. E aí o texto dá uma ênfase mais forte ainda naquilo que a gente já tratou. O texto diz: mas o Senhor virá. E aí o texto diz: não virá em qualquer dia, virá no dia em que ele não espera, e virá na hora em que ele não sabe. E aí o texto termina dizendo assim: olha, este servo infiel, que espancou, que tratou mal, que negligenciou, que usurpou dos direitos que o Senhor Jesus deu para a sua igreja, ele vai ser muito castigado. E o texto diz que ele será lançado com os infiéis. Então o texto é muito duro. O texto diz que o Senhor vem de forma inesperada e pega esse servo infiel e, sem dó, sem conversar, sem segunda chance, o lança junto com os infiéis. E aí, talvez, Jesus tivesse dois propósitos aqui. Primeiro propósito: alertar a igreja. Alertar a igreja. Porque o que Jesus está falando aqui, meu irmão, eu também não quero perder muito tempo com isso, quero me alongar, mas esse alerta de Jesus acontece desde que a igreja foi fundada, e acontece muito mais nos dias de hoje. Eu não quero entrar em detalhes, mas quem aqui não conhece igrejas onde os pastores são ditadores e donos do rebanho? Igrejas onde os pastores, em vez de cuidar da ovelha, arrancam a lã da ovelha e deixam ela pelada. Igrejas onde os pastores deveriam fazer de tudo para expandir o reino, fazem de tudo para expandir o seu nome. E aí eu estou falando de pastores, mas você pode avaliar aqui e colocar até os membros que deveriam estar na igreja buscando a glória de Deus, exaltar o nome de Deus, estão na igreja buscando o seu próprio interesse, o seu enriquecimento, a sua prosperidade, as suas bênçãos. Quantos não fazem isso? Pessoas que fazem isso estão enquadrados nesses servos infiéis, que foram confiados a eles o reino, foram confiados a ele pregar o evangelho, ter mensagem de salvação, e a mensagem deles virou mensagem para satisfazer o ego, para satisfazer as próprias vontades. Então, acredito que o primeiro propósito de Jesus em contar essa parábola, primeiro era isso: alertar a igreja, para que a igreja não caísse nesses erros, para que a igreja não se deixasse levar por falsos mestres, falsos pastores e falsos crentes mesmo, que tivessem esse tipo de postura. Porque ainda que eles tenham, vai chegar um dia que, quando eles menos esperarem, o Senhor voltará. E o final deles será terrível. É isso que a Bíblia nos ensina. Outro alerta, eu acho que Jesus também queria chamar a atenção dos falsos pastores, dos servos infiéis, dos crentes de igreja que só buscam os seus interesses. Queria chamar a atenção deles para que eles se arrependessem. Porque o que Jesus está nos contando aqui é algo que acontecerá. Então ainda não aconteceu. Então ainda há tempo daqueles que pegam o evangelho e distorcem, daqueles que fazem parte da igreja somente para buscar os seus interesses, de acordar, de se arrepender, de falar: não, 2018 vai ser diferente. Ano que vem eu vou ter uma postura nova. Ano que vem eu vou mudar a minha perspectiva. Ano que vem eu vou parar de fazer de Deus uma escada para subir na vida. Tem um texto, acho que é do Paul Washer, que diz isso. Ele diz: olha, o nosso símbolo não é uma escada para você subir na vida. O símbolo do cristianismo é uma cruz para você morrer nela. Não é uma escada. Então, queridos, cuidado com isso, porque eu acho que Jesus estava fazendo isso, alertando a igreja e alertando aqueles que estão tendo esse tipo de postura de: é melhor parar, é melhor mudar de vida, é melhor procurar outra coisa para fazer. Se tu não foi chamado para ser pastor e está aí por interesses escusos, para com isso. Vai trabalhar, vai fazer outra coisa. Se você não tem verdadeiramente interesse em adorar, bendizer e exaltar o nome de Deus, reveja os seus conceitos. Não é isso que a Bíblia diz? Porque de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele também vai colher. É isso que diz em Gálatas, se não me engano, 5. É isso que diz. Então, cuidado com isso. Então, esse texto tem esses dois alertas para a gente. E aí, a pergunta é: será que Jesus foi muito duro
Será que Deus foi muito cruel? Eu acredito que não, porque a gente vai ver mais na frente o porquê que eu acho que ele não foi cruel, mas você vê que foram pessoas que foram confiadas, que ganharam responsabilidade, a quem Deus deu privilégios, e ainda assim perverteram o privilégio que foi dado pelo Senhor para fazer aquilo que não convinha. Então, quando Jesus vem, ele simplesmente diz: os lance com os infiéis. 47, 48 diz assim: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Então, antes de ler o 48, deixa eu parar aqui. Então, aqui, você já entende o porquê da severidade, o porquê da dureza da sentença de Jesus. Ele voltou, pegou aquele servo desvirtuando, ele diz: lance ele com os infiéis. Por quê? O texto já diz: porque aquele servo conhecia a vontade do Senhor, e mesmo conhecendo, ele não se aprontou e não fez segundo a vontade. E aí o texto diz que ele será punido com muitos açoites. Então não era alguém desapercebido, não era alguém que não sabia. Não sabia, por isso que eu maltratei. Não sabia, por isso que eu desvirtuei o Evangelho. Não sabia, por isso que eu estava fazendo de Deus uma escada. Não, o texto diz que ele sabia. E aí o texto diz que esse que sabia vai ter muitos açoites. Vamos seguir? O 48 diz assim: aquele, porém, que não soube, aí agora você vai se assustar, a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Aí você fala: opa, calma aí, mas esse não sabia, pastor. E segundo, conta a lenda evangélica, aqueles que não sabem não podem ser cobrados. Não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho diz que inclusive aqueles que não conhecem a vontade do seu Senhor serão açoitados. Com poucos, é verdade, menos do que os que sabiam. Lembra que tem um texto que diz que já é a hora em que o juízo comece e que o juízo de Deus começará pela sua casa, por aqueles que conhecem a vontade. Mas o texto não diz que o juízo também não vai alcançar aqueles que não conhecem. O juízo vai também alcançar aqueles que não conhecem. Tem um outro texto que diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, cuidado. A gente falava sobre isso aqui há um tempo na escola dominical, dizendo que quando você prega o Evangelho para alguém, você está jogando no colo dele uma responsabilidade maior ainda, porque agora ele sabe. E agora ele tem que dar uma resposta para o Evangelho, positiva ou negativa, não interessa, ele vai ter que responder. Aí alguns, eu falava isso aqui na escola dominical, poderiam dizer: pastor, então fulano que nunca ouviu falar, coitado, vai ter que ser salvo pela inocência. Não é isso que a Bíblia diz. Porque se isso fosse verdade, eu lembro que a gente comentava aqui, a gente não deveria enviar mais missionários. Imagina, se a tribo indígena lá no interior do Acre não conhece o Evangelho, e o fato de não conhecer o Evangelho, Deus ia olhar e falar: coitados, eles não conhecem o Evangelho, vou salvá-los porque eles são ignorantes. Quando a gente envia um missionário para lá, a gente estaria fazendo um desserviço. Porque quando a gente envia um missionário, a gente está criando um problema para eles. Porque agora eles ouviram o Evangelho e agora eles vão ter que responder positivo ou negativamente. Então, se ignorância fosse passaporte para o céu, meu irmão, a gente deveria parar de enviar missionário e deixar as pessoas ignorantes, porque aí eles vão ser salvos. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aqueles que não sabem, não conhecem a vontade do Senhor, também serão açoitados. E serão açoitados com poucos açoites, mas serão. E aí o texto segue e diz assim: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, o texto é muito claro em dizer que não é o fato de não conhecer o Evangelho que vai livrar ninguém. Mas, em contrapartida, conhecer o Evangelho vai exigir muito mais de mim e de você. Conhecer o Evangelho vai fazer com que a sua responsabilidade aumente. Então, a nossa responsabilidade, ela aumenta de acordo com os dons, talentos e de acordo com a oportunidade que Deus nos deu. E Deus nos tem dado muita oportunidade de ler, de ouvir, de glorificar, de exaltar o nome dele. Ninguém, pelo menos aqui da Igreja de Andorinhas, ninguém vai poder chegar naquele grande dia e falar: olha, Senhor, eu não sabia, por isso que eu estava vivendo em pecado.
Eu não sabia, por isso que eu estava fazendo besteira. Eu não sabia, por isso que eu não estava te adorando de verdade, por isso que eu não te servia fielmente, eu não sabia. Nós não teremos essa desculpa. Alguns talvez poderão até dizer que não sabiam, mas eu te repito, a Bíblia é bem clara em dizer que ignorância não salva ninguém e que ignorância não é absoluta. Quer ver um texto que eu gosto muito, que responde isso? É Romanos 1:20. Romanos 1:20 vai tratar de pessoas que nunca ouviram o Evangelho, que não conhecem o Evangelho. E aí olha o que Romanos 1:20 vai dizer. Diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então você está dizendo, olha, os homens são indesculpáveis, porque os atributos de Deus podem ser vistos. Os atributos de Deus podem ser reconhecidos desde a criação, desde que o mundo é mundo. Deus pode ser percebido por meio das coisas que Ele fez. E aí, o versículo 21 diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, ainda que não conheçam a Bíblia a fundo, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. O ser humano não glorifica a Deus como ele merece. Olha o que o texto diz: nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E aí, mais na frente, o texto diz que o ser humano, mesmo olhando para o céu, mesmo olhando para a natureza e vendo que existe um Deus poderoso que fez tudo isso, o texto diz que, olha só, eles mudaram a glória de Deus e o tornaram à semelhança de algo corruptível. Aí ele diz aqui, olha, a semelhança de aves, quadrúpedes e répteis, ou seja, eles adoraram a criação em vez do Criador. Eles adoram algo corruptível em vez de adorar aquilo que os criou. Então, logo, eles são indesculpáveis. Também no texto de Romanos, só que agora no capítulo 2, no versículo 14, diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o seu Evangelho. Esse texto aqui é um texto que parece confuso também, mas é aquele texto que eu uso para sempre argumentar que talvez você conheça pessoas assim, pessoas que não conhecem a lei de Deus, nunca entraram na igreja, não conhecem, ainda que seja difícil o que eu vou falar aqui, mas não conhecem essa história de pecado, essa história de que Deus abomina isso, abomina aquilo, ainda que algumas pessoas digam e afirmem isso, você vai perceber em qualquer pessoa, ainda que ela se diga ateu, ainda que ela se diga que não conhece nada de Jesus, você vai perceber no coração dela e na mente dela um senso de certo e errado, uma noção de que isso pode, isso não pode, sabe? Você vai conversar com a pessoa, ela vai falar assim, tudo é relativo, depende, se o coração está mandando, você pode fazer, mas aí basta que ela tenha o seu carro roubado, basta que ela tenha um parente seu agredido, basta que ela seja ofendida, que ela fala, não, isso é errado. Aí você fala, mas como, querido? Como que isso é errado, se você disse que tudo é relativo? Isso é errado a partir de que moral? Você vai conhecer alguém vai falar assim, não, usar droga tem nada a ver. Cada um faz o que quer, se o camarada quiser fumar o cigarrinho dele, é problema dele. Mas aí, fulano enche a cara com o cigarro dele e comete um crime na família daquela pessoa, ela vai dizer, que absurdo, fulano tem que ser preso. Mas calma aí, com base em que moral? Se você acabou de dizer que fumar maconha não é imoral, que cada um faz o que bem entende da sua vida. Então, as pessoas sempre têm um senso de moral, por mais que elas não queiram assumir. E esse senso de moral, de acordo com Romanos 2, é um senso que é estabelecido por Deus, na mente e no coração de todo ser humano. Ainda que ele não queira dar o braço a torcer, que aquela moral vem de Deus,
que aquela moral absoluta reside na santidade de Deus, todo mundo, basta você pisar no calo dele, ele vai levantar e vai dizer, opa, isso aí é errado. Não, mas é errado por quê? É errado por quê? Se você até então dizia que não existe certo e errado, se você até então dizia que não existe bem absoluto, que o bem absoluto é Deus, que cada um forma o seu bem, como que é isso? Quer ver um exemplo claro disso? Você vai encontrar na nossa sociedade pessoas que atacam afrontosamente o cristianismo, dizendo que o cristianismo é machista, retrógrado, que o cristianismo é homofóbico, que o cristianismo é intolerante. Você vai escutar isso fácil em qualquer bitolado e que se diz formador de opinião da nossa sociedade. Contudo, quando você mostra para eles que o islamismo, hoje, diferente dos crentes, matam homossexuais, proíbem mulheres de andar na rua desacompanhada de homens, proíbem mulheres em alguns países de dirigir, proíbem mulheres em alguns países de estudar, alguns países mutilam as mulheres porque elas são proibidas de sentirem prazer no ato sexual. Alguns países, enfim, têm preconceitos dos mais diversos, e intolerâncias das mais diversas. Mas quando você vai falar com esse grupo que ataca o cristianismo, eles dizem, não, mas aí é a cultura daqueles países e nós temos que respeitar. Um exemplo muito claro disso é o nosso famoso deputado, lamentavelmente, John Willis. Certa feita foram falar com ele, que ele atacava constantemente o cristianismo e estava querendo implementar nas escolas o islamismo, a religião, que as pessoas deveriam aprender o Islã. Aí foram falar para ele, o senhor não acha que é uma contradição, uma vez que no Islã matam os homossexuais e que as mulheres são tratadas como pessoas de segunda categoria, inferiores, e são restringidas de vários valores? Aí ele disse, não, mas isso é a cultura daqueles países e a gente tem que respeitar. Mas como que é isso? Então a moral deles é relativa. Eles até têm moral, eles até têm uma noção de moral, mas a moral deles ela se dobra de acordo com a boa vontade e o querer deles. Então cuidado com isso, essa história de que fulano é ignorante, pastor, coitado, não sabia o que estava fazendo. A Bíblia é bem clara em dizer que eles também serão açoitados. E aí a Bíblia diz que uns terão muitos, outros terão poucos, mas a condenação é a mesma. Apesar da Bíblia colocar que uns terão muitos, outros terão poucos, e aí também não quero perder muito tempo com isso, a Bíblia também diz que uns ganharão muitos galardões, outros poucos. Eu já disse aqui de púlpito que eu não sei especificamente o que significa esse galardão. Contudo, assim como no céu vai haver galardão diferente, no inferno vai haver punição diferente. Vai existir açoites diferentes. E aí também eu não quero entrar naquela viagem de falar, fulano vai ficar num lugar que é mais quente, fulano vai ficar num lugar que é menos quente. Isso é bobeira. A gente não tem por que ficar imaginando isso, porque a Bíblia não nos ensina isso. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que aqueles que muito sabem, aqueles que conhecem a vontade, terão um castigo maior. E isso acende uma luzinha, principalmente para mim e para você. Porque a gente é muito fácil, muito rápido em falar, fulano está lá fora, vai para o inferno. Contudo, a Bíblia diz que aqueles que conhecem a vontade do Senhor e não fazem, terão uma condição pior. O texto termina dizendo, a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito se confia, muito lhe pedirão. Então, cuidado. Todos querem ser, estou generalizando, mas a gente vive numa época onde muitos querem ser pastor, muitos querem ter voz, muitos querem ter destaque. Muitos querem pegar microfone para falar. Contudo, muitos não param para meditar que a responsabilidade e o peso vai ser muito maior. Muitos não param para meditar que, como Paulo diz, ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo diz, ai de mim. Paulo diz, pesa sobre mim a responsabilidade, a obrigação de anunciar o Evangelho. Então, muitos querem destaque, mas poucos param para perceber o peso. E aí também, fazendo um gancho, mas também não perdendo muito tempo, talvez seja por isso que a gente está vendo aí, agora, semana passada teve mais um, num período de, acho que 2 meses,
4 líderes evangélicos tiraram a sua vida. As pessoas não param. Lembra, eu preguei sobre isso aqui, que Jesus fala assim, olha, cuidado, antes de começar um empreendimento, pense o custo dele. Aí Jesus fala até da construção, né? Porque nenhum trabalhador vai construir uma casa sem pensar qual material, quanto tempo, do que precisa, quais são os funcionários que vai ser necessário. Então Jesus fala, olha, antes de vocês entrarem, pense bem. E aí eu lembro que na época eu falava sobre isso acerca do Evangelho, que os pastores gostam de convidar, vem para Jesus, aceita Jesus, tal. Mas ninguém chega para um novo convertido e diz, olha, o caminho é árduo, a porta é estreita, o caminho é apertado. Tem muita responsabilidade, tem que abrir mão de um monte de coisa, tem santidade, tem piedade. Ninguém chega para um novo convertido e diz para ele a real. Ninguém fala para ele a história como ela realmente é. Pintam um arco-íris, e não que a vida cristã não tem arco-íris, ela tem, mas a vida cristã tem vários. A vida cristã tem luta, a vida cristã tem perseguição. Mas aí a galera vem, mas não coloca no papel o custo. E quando começa a apertar, quando começa a doer, quando começa a ficar difícil, você vê um monte, do mesmo jeito que vem correndo, vai embora correndo, porque não colocou no papel, não pensou o tamanho da luta que era, o tamanho da obra que era. É uma obra. O texto diz que somos servos, o texto diz que somos trabalhadores, certo? Então cuidado com isso. Para terminar, 4 aplicações rápidas. Primeira, devemos viver como servos que aguardam a volta do seu Senhor. Eu falei muito sobre isso na pregação. Lembre que possamos entrar em 2018, eu, em primeiro lugar, e os irmãos também, repensando a nossa maneira de viver. Devemos viver como servos que aguardam o Senhor, trabalhando, prosperando, abençoando, sendo abençoados, planejando, conquistando, sonhando, mas sempre como servos que esperam a volta. Certo? Segundo, percebemos nesse texto a importância de servir em nossa vida cristã. O texto está falando de servo fiel, servo infiel. Então cuidado, meu. Repense aí a sua maneira, repense como você tem vivido 2018, e eu te convido a servir na igreja, eu te convido a servir na sociedade. E aí eu vou dar até um exemplo aqui, mais um exemplo de vários que eu poderia dar. Por exemplo, na semana retrasada, eu falava com a Mônica, né, que nos ajuda aqui no coral, dizendo que no ano que vem eu tenho o desejo no coração de ver um coral maior na nossa igreja, e inclusive de no final do ano fazer uma cantata com toda a igreja. E quando eu digo toda, né, queridos, eu estou generalizando, né? Quando eu digo toda, eu sei que eu, pastor, totalmente desafinado, eu não consigo entrar em tom nenhum, não me enquadro nesse toda. Mas quando eu digo toda, eu estou falando de pessoas, irmãos, que eu sei que podem contribuir em vários ministérios da igreja, em vários locais da igreja, e talvez estão se omitindo. Então, vemos nesse texto a importância de servir, porque o texto diz que a quem muito é dado, muito é cobrado, e a quem muito se confia, muito se pedirão. Então Deus vai nos cobrar, tá, meus irmãos? Terceira aplicação, vemos nesse texto o perigo daqueles que são abençoados, que recebem, mas negligenciam as suas obrigações, negligenciam os seus dons, negligenciam os seus talentos. Deus vai cobrar, certo? Então, cada um com seu cada um aí. Enquanto for eu cobrando, tá legal. Eu vou chegar no púlpito, vou puxar a orelha, vou pregar sobre isso, mas cuidado, porque quando Deus cobrar, não sei como será. Quarta aplicação e última. Também já falamos muito sobre isso. Cuidado, igreja. Cuidado, gente. Quanto maior a luz espiritual, quanto maior os privilégios, quanto maior a oportunidade, quanto maior o conhecimento bíblico, quanto maior o tempo de igreja, enfim, até o cargo na igreja, quanto maior isso, maior será a culpa se formos infiéis. Maior será a responsabilidade se não agirmos como Deus exige. Certo? Então, antes de almejar, antes de desejar, antes de se envolver com o reino de Deus, pense o tamanho da responsabilidade, porque Deus vai cobrar da gente demais. E aí, talvez seja por isso que Jesus, ainda que ele tenha criticado o pecado de todos e não tenha concordado com o pecado de ninguém, Jesus foi mais rígido e mais duro com os fariseus e com os saduceus.
com os intérpretes da lei. Foi onde Jesus mais pegou duro, foi onde Jesus mais foi rígido, foi onde João Batista aloprou, chamou de raça de víbora, de filho do diabo, serpentes. Por quê? Porque eles muito conheciam, muito sabiam, tinham uma luz espiritual, tinham acesso àquilo que o povo não tinha. E ainda assim Jesus diz: olha, vocês têm conhecimento e vocês fecham a porta do céu. Vocês pegam um neófito e fazem deles filhos do inferno 2 vezes. Jesus fala para eles. Então cuidado, gente. Cuidado da maneira que você tem lidado com os privilégios e responsabilidades que Deus tem te dado. Cuidado. Nós temos Bíblias em casa a bangu e não lemos. Temos cultos e mais cultos na igreja e faltamos por qualquer coisa. Temos reuniões e mais reuniões e não somos fiéis por qualquer problema que aconteça. Eu sempre lembro, e aí a Meurique me perdoe, mas eu sempre lembro e sempre vou lembrar do exemplo do Evaldir, que passava pelo que passava, mas não faltava. As poucas vezes que faltou é porque realmente não aguentava e a Meurique segurava ele em casa, porque se deixasse ele vinha, aparecia aqui sozinho, não é, Meurique? Então, queridos, qual é o teu problema? Qual é o teu problema para faltar à igreja? Para não servir? Para não ser fiel? Qual é o teu problema? Às vezes a chuva cai e a gente já não quer vir, não é verdade? Repense isso em 2018. Repense como você tem sido servo, vigilante ou imprudente. E saiba que é tempo de se arrepender, é tempo de mudar, é tempo de renovar, é tempo de se reconciliar, é tempo de respirar fundo e começar de novo. Se talvez você se avalie e perceba que você tem vivido como um servo imprudente, como alguém que não mais espera a vinda do seu Senhor. Está vivendo já no automático. Que isso seja uma exortação para mim e que essa seja uma exortação para toda a igreja, para que a gente termine um ano bem e comece um novo ano de forma diferente, de forma mais consciente, responsável, prudente e esperando. Que o Senhor Jesus volte. Se Ele nos der 5, 10, 15, viveremos com todo vigor. Mas se Ele voltar amanhã, que Ele nos encontre como virgens prudentes, candeia acesa, corpos cingidos, esperando o nosso Mestre. Amém? Vamos orar?